Da tribuna do Senado, o senador Eduardo Girão questionou as decisões do TSE de proibir a divulgação de pronunciamento do ministro da Saúde sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite. O senador disse: "Vimos a decisão do presidente do TSE proibindo o pronunciamento público do ministro da Saúde sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite e da multivacinação porque, diz ele, interferiria na eleição. Isso é inconcebível, é uma vergonha. Sabem por quê? Porque tem inocentes envolvidos." O senador comparou com outras decisões daquela corte, lembrando que as redes sociais do empresário Luciano Hang foram bloqueadas sob a alegação de que ele pertence a um grupo de WhatsApp. Girão disse: é calar só um lado, o lado dos conservadores. Isso está feio. Senhor ministro do TSE, presidente Alexandre de Moraes, está na hora de liberar isso. Até quando 12 milhões de seguidores ficarão órfãos da verdade, pelo menos da verdade do Luciano Hang? Eu não concordo com todas as pautas que ele defende. Ele defende o porte de armas, eu sou contra. Mas ele tem o direito de falar o que ele defende, ele tem o direito de comparar os governos. O senador questionou: gente, cadê a democracia? Cadê aqueles que defendem a democracia? Não vão se pronunciar? Isso é ou não é interferência no processo eleitoral? Essa é a pergunta que eu quero deixar. Girão lembrou ainda que outros temas vêm sendo objeto de censura, embora sejam informações legítimas, mas que prejudicam a campanha petista. Ele alertou: não podemos agora, neste momento dramático que vivemos para o futuro dos nossos filhos e netos, permitir um retrocesso tão grande. A vitória do PT, no meu modo de entender, nessas eleições seria o mesmo que admitir ao mundo e aos nossos filhos e netos que no Brasil o crime compensa. A Constituição brasileira, em seu primeiro artigo, afirma que os fundamentos da República são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. No entanto, para um grupo de pessoas, no qual o empresário Luciano Hang foi incluído, esses fundamentos parecem ser relativizados. O empresário foi investigado em inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e também no Tribunal Superior Eleitoral, tendo tido seus sigilos quebrados e até mesmo sofrido busca e apreensão, com base unicamente em uma reportagem que jamais apresentou qualquer comprovação de suas alegações. O empresário processou a repórter e o jornal e, quando o caso foi analisado por um juiz de direito, reconheceu-se que a reportagem não atendeu ao menor dever de cuidado em averiguar os fatos. A Folha Política também foi alvo de inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, sofreu busca e apreensão de todos os seus equipamentos e teve seus sigilos quebrados. Assim como no caso de Hang, os inquéritos se baseiam em relatórios e reportagens que são tomados como verdadeiros, embora produzidos pela concorrência sem qualquer compromisso com fatos. Com base no mesmo tipo de informação produzida por fontes suspeitas, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar toda a renda da empresa, assim como de outros sites e canais conservadores, com apoio e elogios dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a empresa a sobreviver, doe qualquer quantia através do Pix, utilizando o código que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá continuar trazendo informação que o cartel midiático não quer que você veja. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidentes Alci, Lucas, senhoras senadoras, senhores senadores, assessores aqui presentes, funcionários dessa casa,
quem leva as informações para o povo brasileiro aqui, TV Senado, Rádio Senado, sociedade que está aqui representada, aqui nas tribunas, da enfermagem, sejam muito bem-vindos todos. Olha, senhor presidente, eu tenho assistido muitas pessoas criticando o atual governo por causa das vacinas durante a pandemia. Eu sempre fui independente em relação a este governo e tenho demonstrado isso publicamente em votações, em indicações para ministros do Supremo, em posições com relação ao porte de armas, que eu acho um absurdo essa política do governo. Mas eu tenho que dizer a verdade, eu tenho que entregar a verdade para as pessoas, respeitando quem pensa diferente, porque eu participei como titular de todas as sessões da CPI da pandemia. E posso dizer, afirmar, que ficou comprovado que mesmo com os bilhões, senador Vanderlan, de reais transferidos aos estados e municípios, todas as vacinas foram adquiridas e fornecidas pelo governo federal. Ora, isso é fato. Ainda assim, chegaram à CPI dezenas de denúncias de vultuosos desvios ocorridos nas esferas estaduais e municipais. Mas a maioria dos senadores, o grupo mais conhecido como G7, impediu qualquer apuração, blindando governadores e prefeitos de forma escancarada. Até aquele chamado famoso calote da maconha, Consórcio Nordeste, que reúne 9 governadores daquela região, não deixaram a gente investigar. Só para vocês terem uma ideia, naquela CPI, que eu não faltei a nenhuma sessão, 100% de presença, eu fiz 109 requerimentos, se não me engano. Desses, a metade só foi votado. A outra metade não quiseram investigar. Por isso que ela caiu no descrédito perante a opinião pública. Mas eu vejo no Ceará, senhor presidente, que parte expressiva da população ainda acredita, senador Guaraci, olha que coisa incrível, ainda acredita que foi o governo do estado do Ceará que garantiu as vacinas. Isso porque o governo do PT gastou mais de 1 bilhão e 63 milhões de reais no estado como o estado do Ceará, com propaganda e publicidade. Mas continua sustentando, mandando dinheiro para o tal do Consórcio Nordeste, que até a operação da Polícia Federal, da CGU, nós já tivemos lá. Mas, voltando a falar das vacinas, cabe dizer que a decisão do presidente do TSE, proibindo o pronunciamento público do ministro da Saúde sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação, porque, diz ele, interferiria na eleição, isso é inconcebível, é uma vergonha. Sabe por quê? Porque tem inocentes envolvidos. Tal medida pode ter ajudado na baixa adesão, pois mesmo com 2 prorrogações, só 60% da população, principalmente crianças, foi vacinada. Isso é covardia. Isso é covardia. Impedir o ministro da Saúde de fazer uma campanha de vacinação, Cajuru. No entanto, outra decisão, que essa até hoje, para mim, eu acho que deixa a gente com um sentimento de indignação muito grande. Porque, para mim, é uma interferência clara dessas eleições. Bloquear, eu não falo nem das contas bancárias, que já é um absurdo, mas bloquear o acesso do empreendedor Luciano Hang aos seus 12 milhões de seguidores, sem nenhuma justificativa plausível, é calar só um lado. É calar só um lado, o lado dos conservadores. Isso está feio. Senhor ministro do TSE, presidente Alexandre de Moraes, está na hora de liberar isso. Até quando? Até quando?
12 milhões de seguidores órfãos da verdade, pelo menos da verdade do Luciano Hang. Eu não concordo com todas as pautas que ele defende o porte de armas, eu sou contra, mas ele tem direito de falar o que ele defende, ele tem direito de comparar os governos, senador Vanderlan. Gente, cadê a democracia? Cadê aqueles que defendem a democracia? Não vão se pronunciar? Isso é ou não é interferência no processo eleitoral? Essa é a pergunta que eu quero deixar. Senador Girão, uma parte, por favor, senador Girão. Claro, senador. O senhor me concede? Claro. Senador Girão, observando aqui seu pronunciamento, é interessante que um ministro fazer um pronunciamento alertando os pais com relação à poliomielite não pode, interfere na eleição. Mas o mesmo ministro não determinou que as pesquisas eleitorais, que foi um escândalo, está sendo um escândalo, que não fosse divulgada pelo menos uma semana ou 10 dias antes. Então é só vendo realmente um lado, como Vossa Excelência falou. Aí está tendo um posicionamento duvidoso do senhor ministro Alexandre de Moraes. Então não tomar essa decisão, que eu achei que devido aos escândalos que foram, não é só a nível Brasil, não, nos estados, lá no meu estado de Goiás não foi diferente também. Então o seu pronunciamento aí traz, o senhor que é um senador independente aqui, sempre posicionou quando o senhor vê coisa errada por parte do governo, que o senhor não concorda, o senhor tem se posicionado, parabéns por essas colocações de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Vanderlan. Ontem eu ressaltei os vários esquemas de corrupção que foram, no meu modo de entender, jamais indo para o lado pessoal, respeito às pessoas, mas a marca dos governos Lula e Dilma, para mim, deixou um legado aberto, uma ferida aberta com relação à corrupção. Nós tivemos a Operação Lava Jato, que mostrou o desvio de bilhões de reais envolvendo a Petrobras. Ontem eu relatei aqui que 6,4 bilhões de reais já foram devolvidos para o Brasil. Esse dinheiro estava onde? Esse dinheiro foi desviado e voltou para o Brasil. Então houve corrupção. Nós não podemos dizer que no Brasil não tem corruptos sem corruptores. Eu queria falar sobre a questão dos bilhões de reais também do BNDES, com a transferência para ditaduras como Nicarágua, Venezuela, Cuba, Bolívia, Moçambique, entre outros países, geralmente governados por ditaduras, algumas delas sanguinárias. Porém, não podemos esquecer, não podemos, até porque aqui é parlamento, o parlamento é parlar, é falar. E nós precisamos aqui, já que alguns estão com medo de falar, alguns veículos sendo censurados, mas teve uma colega, a senadora Mara Gabrilli, que corajosamente denunciou a Jovem Pan, semanas atrás, que o caso lá, em aberto ainda, do prefeito Celso Daniel, em 2002. Por que não se pode trazer para a comissão, esclarecer esse assunto? Segundo a senadora, uma senadora da República, Lula foi chantageado pelo empresário Ronan Pinto, indiciado por extorsão ao prefeito. Para não ser apontado como um dos mentores do assassinato do então prefeito Celso Daniel, Lula teria pago 12 milhões pelo silêncio de Ronan. Não podemos agora, nesse momento dramático que vivemos, para o futuro dos nossos filhos e netos, permitir um retrocesso tão grande. A vitória do PT, no meu modo de entender, nessas eleições, seria o mesmo que admitir ao mundo e aos nossos filhos e netos que no Brasil o crime compensa. Concluindo, não podemos jamais esquecer
que o próximo presidente da República vai indicar, já no ano que vem, em 2023, 2 novos ministros do STF. Isso é importantíssimo, repito, importantíssimo a gente pesar, refletir, pois o PT sempre foi o grande defensor da legalização do aborto e da maconha, processos que tramitam na Suprema Corte. Portanto, cabe a nós agora conquistar, coração a coração, pesar, para que possamos defender a vida, a dignidade, a integridade das famílias brasileiras contra a velha política da corrupção e degradação dos costumes. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Senhor presidente, obrigado, senador. Para uma questão de ordem, com a palavra como líder. Não precisa nos prender. Não precisa nos prender. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Nós só temos até o dia 4 de novembro, o STF deu uma liminar. E nós precisamos. Nós clamamos senador. por fontes de financiamento. Nós salvamos vidas. Deixa eu só um minutinho para vocês. Nós clamamos por fontes de financiamento. Nós aqui, enfermeiros, salvamos a vida. Não precisa nos prender. Deixa eu dizer aqui uma mensagem para os... Deixa eu fazer uma mensagem para os enfermeiros aqui. Deixa eu dizer para você. Vai fazer uma mensagem. Olha,